Para quem não sabe, esse aqui tá estreando hoje o projeto virtual Conta Pra Nós, que a intenção é uma vez por semana ou até mais, mas de início uma vez por semana, trazer um convidado com um tema específico para ser abordado, discutido e com vocês também, discutir com vocês também, esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. E hoje, para estrear o programa, eu convidei minha amiga Josanete. Josanete Monteiro, advogada, ex-conselheira tutelar, entendida no assunto, e ela vai explicar para vocês referentes a hoje, que é o dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, daqui a pouquinho a Josanete está chegando. É um assunto sério que tem que ser falado, tem que ser discutido entre a sociedade. E como por conta dessa pandemia não teve como nem fazer eventos no Brasil inteiro, apesar que Monte Santo infelizmente nunca fez, né? Mas hoje eu fui na rádio, falei algumas coisas, venho postando algumas coisas durante o dia e, e é um assunto que tem que ser falado, sim, por mais que ele seja um assunto que que causa repulso em algumas pessoas, mas é um assunto que tem que ser falado porque isso está acontecendo nesse exato momento. Então, daqui a pouquinho a Josanete chega aí e a gente vai bater um papo. A Josanete já entrou. Josanete, é tudo no teu nome aí. Se quiser já convidar, vamos começando já. O pessoal vai interagindo, vai compartilhando a live para poder chegar num número maior de pessoas. Boa noite, Leda. Boa noite, Solange. Boa noite, Patrícia. Patrícia é a pupuxa, né? Boa noite, Josanete. Oi, tá me ouvindo bem? Ouvindo, Tá me mas vendo? não estou te vendo. Acho que você tem que virar a câmera, né? Vamos lá. Tudo Ah, bem? agora eu tô te vendo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, muito bem, graças a Deus, tá tudo certinho. Graças a Deus tá. Que é online, né? Online pode sempre dar uma oscilada. Mas tá É, tudo bem aí? tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos que vão assistir essa live, né? Que estão interessados em ouvir um pouco sobre esse assunto. Queria agradecer o teu convite. É sempre bom levar, né, um pouco de informação para as pessoas. Eu sei que é um assunto delicado, um assunto que as pessoas não gostam de entrar, né, muito em contato com isso, mas infelizmente é realidade, existe, e o melhor que a gente pode fazer é tentar ajudar, né, nos informando de como, né, agir numa situação como essa. Isso, bacana. Então, ó, primeiramente, já quero te dar uma boa noite. No meio desse isolamento, eu venho criando algumas coisas, compondo, então eu tive a ideia, porque a gente está sempre assistindo live de outros palestrantes em vários temas, inclusive que eu sou vidrado nesses temas de criança e adolescente, então vai surgindo uma ideia e aí você mesmo sabe, você está na área há muitos anos, você sabe que o que falta para a população é informação.
é informação. E hoje em dia, com essa pandemia, o pessoal está mais ligado na internet. Então, por que não criar um vínculo com as pessoas, com a comunidade, não só de Monte Santo, como também do Brasil inteiro? Tem pessoal do Canadá que está assistindo aqui agora, levando essa informação através de uma live de uma pessoa conhecedora. Então, eu tive essa ideia de chamar o projeto de Conta para Nós. Porque aí, semana que vem, eu posso trazer uma pessoa contando outra coisa, porque você é do estado de São Paulo, Casa Branca, é interior também, nós falamos nós. Então, conta para Mas, nós. Então, com você agora, conta para nós aí, o que você tem para contar. parabéns pela tua iniciativa. Tempos difíceis, né? Nós estamos vivendo. Falta muita informação também, a gente fica perdido, né? Sem saber o que é verdade, o que não é, como que a gente se cuida, como que não cuida. E, por enquanto, o lugar mais seguro tem sido dentro de casa. E a Verdade, nossa interação realmente tem sido pela internet. verdade, isso mesmo. A gente consegue se socializar um pouco pela internet. Mas então, vamos lá direto no assunto, né? Para não perder o tempo aí do pessoal, nem a atenção deles. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Se quiserem fazendo pergunta, o Flavinho vai lendo aí, porque meu óculos está complicado. Às vezes eu Não, não consigo enxergar muito bem. vou deixar que eu leio aqui algumas coisas, para você não perder o raciocínio. Bom, primeiro, né, os direitos da criança e do adolescente é uma prioridade absoluta. Está lá no artigo 227 da nossa Constituição Federal, a proteção integral, e é dever de todos. A Constituição fala no artigo 227 que é dever da família, do Estado, da comunidade, da sociedade. Então não sobra ninguém de fora. Nós temos essa obrigação, né, de cuidar e de proteger das nossas crianças e os nossos adolescentes. Eles são a semente da sociedade. Se a gente quer um país melhor, se a gente quer uma sociedade melhor, para que a gente tenha um mundo melhor para viver, nós temos que cuidar da semente. E a semente são as nossas crianças. Isso. Eu faço parte aqui, tá, não sei se está dando para ver. Não está dando para ver muito, não. O corpo dividiu a tela, né? Eu faço parte do movimento Todos contra a Pedofilia. Aqui a camiseta, né? E já faz é um trabalho voluntário, já faz um bom tempo que nós temos uma turma aqui na região que ajuda bastante, através de palestras, através de atuação como advogada nas causas, né, acompanhando os processos, para que o inquérito ande, para que a criança não seja revitimizada durante o processo, para que o agressor, né, o violador seja punido, responsabilizado. Então, nós temos uma equipe, né, de alguns advogados, alguns são assistentes sociais, outros são pessoas comuns, não são técnicos, mas são pessoas de boa vontade e que trabalham no combate, né, dos crimes sexuais, os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, cometidos contra criança e adolescente. Então, esse nome, Todos contra a Pedofilia, é uma campanha antiga, acho que de 2007, 2008, que foi feito pela CPI da pedofilia, e nós acabamos adotando aí o mesmo slogan, a mesma frase, para fortalecer essa ideia, né, fortalecer esse movimento de combate à pedofilia. A palavra pedofilia, na saúde, ela vai ter uma outra conotação. Não vou entrar em detalhe aqui. Só estou explicando porque vai que tem um psicólogo ouvindo. A gente usa a palavra pedofilia para não falar, porque ela é mais curta. Então, para slogan, ela é mais rápida
a pessoa assimila mais rápido, e ela significa para a gente, do movimento, os crimes sexuais praticados contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, para a gente não falar esse nome comprido, né? Crimes praticados contra a dignidade sexual de criança e adolescente, a gente fala pedofilia, já sabe que é um daqueles crimes que estão ali no Código Penal. Então, é um movimento voluntário aqui do pessoal, e a gente costuma fazer palestras. A gente estive aí em Monte Santo, né? Fazendo a palestra, e a nossa intenção é informar, né? O maior número de pessoas possíveis, porque é um crime cometido num lugar muitas vezes escondido, sem, né, que haja olhares de outras pessoas. Então, é um crime que, durante até o processo de responsabilização, processo judicial, é um crime de difícil comprovação material. Então, o que a gente precisa contar? Com a observação das pessoas. Porque é um crime que fica muito escondido. Você só descobre quando os sinais são muito evidentes ou a lesão já está muito grande, né? Que às vezes chega no conselho tutelar, no CREAS, no hospital, posto de saúde, pronto atendimento, posto de pronto atendimento, quando a coisa já está numa proporção, né, maior. Então, o que a gente tenta fazer? Levar informação para que as pessoas, todos nós que temos o dever legal de proteger a infância, passamos a observar mais os sinais sutis, né, que a criança, que o adolescente sinaliza, para que a gente possa denunciar e deixar que as autoridades competentes façam todo o trabalho de investigação, de responsabilização, de proteção. O que eu acho muito importante deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo é que eu não preciso ter certeza. Eu preciso, uma simples desconfiança já pode originar uma denúncia. Se a pessoa tem medo de se comprometer, ela pode usar o Disque 100, que é um serviço que eu trabalho já há muito tempo e garanto, dou a minha palavra, que o anonimato vai ser preservado. E que as pessoas sejam comprometidas, né? A gente ouve muito assim, mas eu não tenho certeza. Quem vai buscar a certeza vai ser a polícia na investigação, vão ser outras autoridades. Eu preciso falar, eu preciso denunciar, porque aí, né, na dúvida, quando a gente fala em prioridade absoluta, eu não posso pensar no adulto, eu tenho que pensar na criança e no risco. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente fala que na ameaça de violação, né? Se eu tenho uma suspeita que ali pode estar tendo uma violação, principalmente sexual, é o meu dever legal denunciar. Aí vai ser averiguado, vai ser investigado. Eu não tenho que me preocupar com o adulto. O adulto, ele vai ter a proteção dele, ele vai ter direito à defesa, ao contraditório, à ampla defesa durante o inquérito, durante o devido processo legal. Eu tenho que pensar, a lei não pede para a gente pensar no adulto. A lei exige que a gente proteja a criança de qualquer ameaça de violação. Eu estou seguindo aqui um pouquinho a violência sexual, né, contra a criança, ela acontece de duas formas. Ela pode ocorrer sendo o abuso sexual, que é a utilização do corpo da criança para satisfazer um prazer próprio, a sua lascívia, né?
ou a exploração. Eu, a criança pode ser explorada, pode ter o corpo dela explorado, e a pessoa vai obter alguma vantagem, algum lucro com aquela atividade. Isso implica o turismo sexual, a pornografia na internet, tráfico humano, né, de criança e adolescente para prostituição. Então, são essas duas formas: o abuso para o poder, para o prazer próprio, ou a exploração sexual, que é a atividade envolvendo alguma vantagem, lucro econômico, né? Então, a, é, a, o pedófilo em si, né? A gente fala pedófilo, assim, a pessoa que comete esse crime. Não estou falando na área de saúde, estou falando o agressor, o violador, né? Ele nem sempre ele sente desejo por criança. Muitas vezes ele está explorando aquela situação. Então, nem sempre a pessoa que está envolvida em crimes sexuais com criança e adolescente, ele é um pedófilo, ela é um pedófilo, sofre dessa parafilia. Muitas vezes, hoje, a gente tem com a internet uma situação que me preocupa muito, que são as produções de vídeo caseiros. Isso é muito sério, por isso que eu falo, a gente precisa muito da atenção, da observação das pessoas. Na sua comunidade, na sua família, observar, né, as crianças da sua família, a criança da sua comunidade, da sua vizinhança, do local que você trabalha, porque hoje é uma coisa quase incontrolável essa produção de vídeo caseiro, muitas vezes feita por pessoas da família, ou por conhecidos, ou alguém que tem a oportunidade de ficar um tempo com aquela criança. Tem um valor econômico muito alto. Hoje, quanto menor a idade da criança, maior o valor econômico. Então, nós temos muito caso de pornografia infantil de material de pornografia infantil envolvendo bebê de 1 mês, de dias, de meses. E para quem que esse bebê pede ajuda? Como que ele pede ajuda? Nós precisamos contar com a observação das pessoas, porque a maioria dos materiais apreendidos, aqui teve um caso há pouco tempo, né, de um médico, eu acho que todo mundo acompanhou pelos noticiários, ele tinha 5 HDs cheios de material de pornografia infantil e tinha muitos bebês. E a gente percebia pelo material, às vezes a polícia pede ajuda para ver se a gente reconhece alguma criança, né? Chama o conselho tutelar para ver se analisar o material e ver se reconhece alguma criança da cidade, porque aí o crime dele seria tipificado de uma outra forma, né? Se como médico ele tivesse produzido e não só armazenado e compartilhado. Então, o que nós vimos nesse material? Que a produção daqueles vídeos são feitos por pais, mães, tios, padrinhos, irmãos. Hoje um vídeo de 2, 3 minutos, quanto menor a idade, maior o valor, vamos pegar de um bebê, eles conseguem comercializar por 50 mil reais, até 50 mil reais. Então, é um campo, né, internet, esse comércio clandestino de material de pornografia infantil, é um campo muito fértil para que as pessoas consigam dinheiro de uma maneira, né, Bem rentável. inescrupulosa. Oi?
bem rentável. É bem Infelizmente. rentável. E acontece dentro de casa, a gente percebe pelas cenas, pelas falas, né, pela própria produção do vídeo, que acontece dentro de casa pelos próprios familiares e conhecidos ali da criança. E também só te interromper um pouco, pelo que eu Uhum. aprendi quando participei das palestras, porque eu te acompanho bastante, fiz questão de que você viesse aqui em 2017 para a gente discutir sobre isso. Reunimos quase 100 profissionais aqui no CVT, você veio, deu a explicação e tal. Você deixou bem claro que a pessoa que comete esses abusos, ela consegue fazer de um jeito que a vítima, às vezes, ela nem percebe que está sendo abusada, né? Assim, nós temos assim, o perfil do abusador, ele age de maneira muito sutil, muitas vezes o abuso é continuado e a criança não percebe que aquilo é um abuso sexual. Aos poucos, a criança, ela não é como um adulto, ela não sabe o limite de um carinho e de uma carícia. Ela não tem o conceito de sexualidade que nós temos. Então, ela se confunde. Vem de uma pessoa que ela ama, muitas vezes que ela conhece, que ela gosta, que ela confia. O carinho de um toque, de passar a mão no cabelo, de dar um beijo no rosto, aquele limite para uma carícia, a criança não tem noção. E vai passando o abusador, quando é abuso contínuo, né? E geralmente esses abusos dentro de casa são contínuos, ele começa gradual, a criança não percebe. Eu trabalhei e atendi adultos que se deram conta de ter sido abusado depois de adultos. Nossa, aquilo que meu tio fazia era abuso. Então a criança não tem, ela demora muito para perceber. Lembra que você deixou o teu material aqui comigo, eu usufruí bastante dele, até comentei que você pediu algumas orientações para não falar bobeira, né? Porque a gente tem que saber o que está falando, ainda mais nesse assunto. E eu até comentei com você, né, que durante uma palestra aqui em Monte Santo, duas pessoas adultas, depois que eu falei sobre a violência sexual cometida contra criança e adolescente, chegaram em mim e falaram, ó, quando eu era criança, isso aconteceu comigo. E essas pessoas, elas são casadas, têm filhos, então você vê o tanto que isso aí tipo assim, é bem articulado por essas pessoas que passa despercebido. A pessoa, ó, ela casou, tem família constituída, e o que ela ouviu, ela refletiu, falou, nossa, o que eu passei foi um abuso, e ela não sabia, só ficou sabendo depois que eu falei na palestra com aquele material que você deixou aqui para mim. Exatamente. Identificar aquilo como um crime é muito difícil para a criança, principalmente quando ela tem menos de 10 anos de idade. Ela não consegue, fica muito confuso. Uma que a vítima pode entrar em estado de negação, você não acredita que é aquilo, você não acredita que você está vivendo aquilo. O abusador, muitas vezes, ele exerce uma autoridade sobre a criança. Pelo simples fato de ser adulto e a vítima uma criança, já existe uma desigualdade ali, hierárquica, né? E já existe uma submissão, uma fraqueza, uma fragilidade de um lado e uma autoridade do outro. Então a criança sente medo de falar, né, de contar para alguém, ela fica confusa, ela não consegue identificar aquilo como um ato, né, que ela deva denunciar, que ela deva chamar alguém, como aquilo como um abuso, ela não tem essa concepção e ele vai gradualmente, né? Ninguém, é muito difícil, você trabalha muito tempo no conselho tutelar, é muito difícil aquele estupro violento e de repente, É, né? Isso a gente vê na rua, a gente criança, vê na rua quando
quando uma pessoa sai de um baile, é atacada, né? Aí, mas dentro de casa a coisa é muito sutil, ela é gradual. Então a Ó, criança tem essa confusão. então, eu ia falar, quando, no caso, dentro de casa, tem a parte também da chantagem, né? Um Ah, pai, um padrasto, uma mãe, assim, aquela chantagem de dar alguma coisa em troca. o muro do silêncio que a gente fala tanto, ele é criado por vários fatores. A autoridade que a pessoa exerce, a chantagem emocional, a manipulação do sentimento de culpa, porque uma coisa que é muito comum nas vítimas é o sentimento de culpa. Ela sente culpa. Às vezes, em processo, quando a gente pega a oitiva, né, da vítima, muitas vezes é muito recorrente a vítima falar que ela se sente culpada, que o violador falou para ela que ela é tão bonita ou que ele gosta tanto dela que olha o que acontece com ele, né? Olha o jeito que você me deixa. Isso é uma frase muito comum dentro do processo. Quando você pega, é quase padrão a oitiva das vítimas. Ele tem um modus operandi, né? Ele exerce essa autoridade, chantagem, manipulação da culpa e vai criando esse muro de silêncio que a criança não consegue romper. Por isso que eu falo que a observação é muito importante. Nós precisamos que as pessoas sejam mais comprometidas em observar as crianças. Eu ia falar isso, ó. Até o pessoal aí passou uma pergunta aí. Eu já vou fazer duas perguntas em uma só, que você tocou num assunto, num ponto importante. A pessoa perguntou para quem denunciar. Para quem que a pessoa denuncia? Você já comentou um pouco aí sobre esse negócio de denunciar, mas teve uma outra que acho que dá para você juntar as duas, de que a resistência de profissionais envolvidos na área, principalmente assim, escola, em vários locais, em todo local tem a pessoa que não quer se envolver, tem medo. Explica um pouquinho aí sobre isso, como denunciar e se não denunciar, o que pode acontecer com esse profissional que sabe da Então, situação. é por isso que eu falo de comprometimento. Nós temos que estar comprometidos em cumprir a lei. E a lei exige que todos, né, não ficou ninguém de fora, família, Estado, sociedade, comunidade, deem proteção para as crianças. E denunciar uma forma de proteção. Porque você, através da denúncia, consegue cessar aquela violação. Que eu sempre falo, é complicado, eu não vou mentir, eu sou advogada, eu sei, eu não vou mentir para ninguém. É complicado denunciar. Por isso que nós temos o Disque 100, porque o anonimato é preservado. Eu sei que é desconfortável para a pessoa denunciar, muitas vezes ela, dependendo do tipo de denúncia, ela é ouvida, vira uma testemunha no processo, isso acarreta, né? Infelizmente, nós temos um sistema judiciário que não dá proteção às testemunhas, né? Então, eu sei que é o agressor vai ter acesso ao processo devido à ampla defesa. Então, tudo que tiver ali no processo, ele vai ter conhecimento, sim. Agora, por isso que eu falo, usa o Disque 100, porque o Disque 100, ele vai disparar depois, ele recebe a denúncia e ele vai disparar para a localidade que aconteceu o fato, para todas as autoridades, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, e os órgãos acionados vão ter acho que 10 a 15 dias para mandar um relatório de volta para o Disque 100 com tudo que foi feito em relação ao caso. Agora, profissionais. Profissionais é diferente.
Se você é profissional e se você tem um trabalho, CRAS, CREAS, creche, escola, professor, que a criança convive muito tempo dentro da escola. E é difícil a gente receber uma denúncia que venha de escola. A gente recebe da comunidade, de conhecidos da criança, né? Dificilmente uma denúncia vem da escola. E é intrigante, no mínimo intrigante, porque a criança passa a maior parte do tempo dela na escola. Verdade. Então, esse comprometimento dos profissionais que atuam com criança e adolescente precisa ter. Se a pessoa não gosta dessa situação, ela não pode trabalhar com criança e adolescente. E nem em órgão de proteção. Porque vai ser impossível ela ter uma vida profissional sem ter contato com isso. Se ela lida com criança e adolescente ou se ela lida com proteção social, defesa, vai ser impossível ela não ter contato com isso. Então, o que eu sempre brinco, né? É melhor vender água de coco na praia. Ou ir lá no Brás, em São Paulo, comprar roupa e revender. Porque Verdade. você vai ter. Não vai ter jeito. Qualquer cidadão comum está sujeito a ter contato com isso. Você pode estar numa praça, num domingo de manhã, passeando com o seu cachorro, e uma criança encosta, começa a conversar com você, e de repente ela faz uma revelação. E aí? Porque a criança, se ela sentir um pouco de confiança, de atenção, ela conta. Às vezes ela faz uma revelação dessa. Então, qualquer ser humano está sujeito. Quanto mais os profissionais que trabalham nessa área. Então, tem que ter esse comprometimento. Quem não gosta disso, quem não quer estar sujeito a isso, infelizmente não pode trabalhar nessa área. Que atenda criança, adolescente ou que presta proteção social e defesa. Porque Faz vai muito estar sentido. e tem obrigação de denunciar. Tem obrigação. Obrigação e pode ser penalizado se não fizer isso, né? Sim, tanto o Estatuto da Criança e Adolescente prevê várias, né, infrações administrativas, quanto o próprio Estatuto prevê para não só para profissionais, como para, né, o crime por omissão. Para qualquer cidadão, você saber de um fato, de uma violação, e você não denunciar, você comete crime por omissão. É o que o Estatuto prevê para qualquer cidadão. Agora, para os profissionais, principalmente da área de saúde, da área de quem lida com criança e adolescente, desde de 2010, que nós temos as alterações, que prevê, inclusive, punição para dirigente de órgão, de instituição, que não denunciar, que não acionar o conselho tutelar diante, né, da suspeita de violação dos direitos de uma criança ou de um adolescente. Então, é muito sério. A legislação está aí, ela já prevê há muito tempo essa punição, e a gente precisa denunciar. É muito sofrido para a criança depender da nossa boa vontade É, em observar, em denunciar. tem que ter esse comprometimento que você falou mesmo, porque é muito. Quando a gente recebe essas informações aí, a gente já começa a. Eu mesmo, se eu me coloco no lugar da criança, pensa, quanto tempo está acontecendo isso? E ela dá vários indícios. Ela dá vários indícios que a gente tem que perceber. Às vezes eu falo muito assim para quando eu converso em creche. Às vezes a criança ela muda o comportamento, assim, ela fica rebelde, ela fica agressiva, ela começa a trabalhar. Tem pai e mãe que fala assim, ó, nossa, de uns tempos para cá meu filho começou a não trabalho, aí quer só bater nele, só quer repreender, mas não tem aquele olhar assim além da cena, que pode estar acontecendo alguma coisa. Não que toda criança que muda o comportamento, ela está passando por isso, mas tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Se a gente não ficar. Merece uma, É, merece uma investigação, né? ainda mais quando muda assim, né? De uma hora para outra.
Então, nós temos assim, o abuso sexual pode ocorrer em dois ambientes: no extrafamiliar, que é na comunidade, igreja, clube. Nós tivemos aí quantos noticiários de treinadores de esportes, né? Às vezes você acha que o teu filho está bem, está lá treinando futebol, e de repente você tem ali um abusador. O pedófilo, o abusador, ele vai procurar sempre ficar perto de criança. Sempre. A maioria das vezes a atividade dele está ligada à criança. Nós tivemos aí na Operação Luz da Infância, diretor de escola, treinador de futebol, médico, estudante. Assim, eu costumo falar que para mim todo mundo é culpado até que prove o contrário. Eu inverto a presunção da inocência. Para mim, eu desconfio de todo mundo. Porque como a gente lida com isso há muito tempo e as surpresas são grandes, né? Pessoas que você nem imagina. Então, assim, eu desconfio de todo mundo o tempo todo. E às vezes a gente acha que a criança está bem, né? Num determinado local, e ali, né, pode ter um abusador ali no meio. Então, por isso que é imprescindível que a gente preste atenção, né, nos sinais, procure conversar, procure investigar, procure, né, olhe o corpo da criança, quando chega em casa, dá uma olhada geral, conversa com a criança, presta atenção no comportamento. É lógico que, como você falou, nem toda mudança vai ser um abuso sexual, né? Mas a criança que está sofrendo o abuso sexual, ela tem a necessidade, está preso na garganta. Se Desenho, né? você Desenho. desenho, a criança expressa. O adolescente é um pouco mais complicado, o adolescente é mais fechado, o adolescente já tem aquela característica da fase que ele, né, está vivendo, que confunde muito os sinais, mas a criança não, a criança é muito expressiva. Ela pode não verbalizar, mas ela vai dar sinais nítidos através de desenho, através do comportamento. E se você criar um ambiente de confiança, ela vai falar. A criança é muito espontânea. Que é muito Agora, importante. Desculpa de novo te cortar, mas é muito importante que você falou de criar um ambiente que quando a criança falar, você tem que deixar ela calma, mostrar que você está do lado dela, né? Acolher ela para ela ter confiança em falar e não assim, tem muita gente, assim, um caso típico assim, não generalizando, mas um caso típico. O padrasto abusou do filho, aí a menina conta para a mãe não acredita, já briga com ela, aí ela não fala nunca mais e pode passar uma tortura o resto da vida. Esse é só um exemplo só. Então tem que ouvir. é terrível essa situação que você falou. A criança é muito desacreditada. Ah, é fantasia, ela está mentindo, ela está inventando. O adulto tem muita dificuldade para lidar com essa situação. Então, a primeira reação do adulto é a negação, entrar em estado de negação. Não, não é verdade, você está inventando, isso é mentira, você andou assistindo alguma coisa, você andou vendo alguma coisa. É uma reação muito ruim, porque revitimiza a criança, a vítima, né, a criança ou adolescente, desacredita. E ela já tem muito medo. Quando a gente ouve o depoimento das vítimas, a gente percebe que é unânime também o medo que eles têm de não serem acreditados, da pessoa duvidar do que ela está falando. Então, é muito importante que a gente crie uma atmosfera de confiança, de não julgamento, não emitir valor de julgamento. Eu sei que é difícil, né? Porque às vezes ou a gente entra no estado de negação e solta alguma coisa, ou a gente também solta a nossa raiva, a nossa indignação, né? Cachorro, que cachorro? O cara fez isso com você? Então, qualquer reação pode revitimizar
a criança ou adolescente e vai ser mais difícil para ela superar o trauma. Então a gente precisa ter assim, ouvir, a gente precisa ter ouvido, estar ali disposto a ouvir. Criar um ambiente, né, uma atmosfera ali de confiança, que a criança possa contar com você, deixar claro para ela que ela fez muito bem em falar, que a culpa não é dela, porque culpa ela vai sentir o tempo todo, do princípio ao fim. E saber encaminhar para as autoridades, né? Saber chamar o conselho tutelar, porque o conselho tutelar é muito importante, tanto que o Estatuto da Criança e Adolescente obriga a chamar o conselho tutelar, porque o conselho vai fazer a ponte, vai dar início ao boletim de ocorrência, ao inquérito, vai cuidar para que a delegacia faça, o boletim faça, o EML, faça tudo o que for necessário, e ao mesmo tempo ele vai encaminhar a vítima para proteção, né? Porque ela precisa ser acolhida, protegida, então vai encaminhar para os serviços, né? Saúde mental, terapia, tudo aquilo que a vítima precisa para começar o seu processo de cura, né? Seu processo de superação daquela situação, daquele trauma. Verdade. O perfil do... Falar um pouquinho do perfil do abusador, né? Ele não tem um perfil, um estereotipo. Tanto que a gente percebe na Operação Luz da Infância, que é uma operação grande, nós percebemos ali várias classes sociais, desde desempregado até diplomata, diretor de escola, médico, pedreiro, desempregado, pipoqueiro, tem de tudo. Se as pessoas tiverem curiosidade, colocar no Google ali Luz da Infância, acho que já está na 6ª ou 7ª operação, vai vendo as pessoas que foram detidas, né, que foram apreendidas. Você vai ver que ali não tem classe social. Ele não é o homem do saco da esquina, né? Não Não é o é que nem homem o do homem saco do que fica na esquina lá, não. Ele é qualquer pessoa, né? qualquer pessoa. E por incrível que pareça, eles são muito sedutores, são muito boa praça, são muito boas pessoas. Eles têm uma roupagem, né, que esconde o que eles verdadeiramente são, o perigo que eles são. Então, são pessoas geralmente carismáticas, boazinhas, legais, solícitas, que ajudam todo mundo, porque senão ele não faz vítima, né? Ele é sedutor. Essa é uma das características. Mas independe de classe social, independe de idade. Na Luz da Infância, vocês vão ver que foi apreendido até um idoso na cama com um balão de oxigênio, cheio de material de pornografia infantil. Ele era acamado, estava com um balão de oxigênio e tinha mais de 80 anos. E vocês vão ver também meninos, né, de 18 anos, de 30, 40, 20. Então, assim, não tem um perfil definido. Eu gosto muito de falar, pode ser qualquer um, né, a qualquer momento, a qualquer tempo. A gente tem que ficar prestando atenção mesmo no comportamento com criança. Eles vão gostar de trabalhar perto de onde tem criança. Eu tive um caso que eu atendi um processo, era do Banco do Brasil aposentado, ele estuprou o próprio neto, de 4 aninhos. O relato do menino é assim de chorar. E, sabe, ele era voluntário numa creche. Ele fazia parte da diretoria de uma creche. E ele gostava de ficar com as crianças de vez em quando sozinho, abraçar, pegar no colo. Essa é uma característica que se repete, que eu observo que se repete nos abusadores. Então,
É bem assim, é prestar atenção o tempo todo, porque a gente sempre tem novidade por aí, né? Eu Verdade. não posso falar muito sobre uma operação que está acontecendo, mas acredito que daqui uns 2 meses nós vamos ter um boom grande aí. É uma operação internacional. Aí o nosso queixo vai cair, porque tem tráfico humano de crianças, né, para fins sexuais. Vai ter uma surpresa grande aí a hora que terminar essa operação que for revelado. Fala um pouco aí, rapidão, aí, do tráfico, assim. Como que essas crianças são sequestradas na rua, sozinhas, assim, passeando? Como é que funciona? Olha, então, a gente percebe quando você pega, antes a gente passava em pedágio, tinha a fotografia das crianças desaparecidas, né? É uma quantidade, um número muito grande de crianças que simplesmente desaparecem, desaparecem. São sequestradas, saem quantos, né? Quantos relatos a gente tem de criança que sai para ir buscar o pão na padaria, 6 horas da tarde, e nunca mais volta. Criança que foi buscar o irmãozinho desapareceu. Criança que estava na pracinha foi para casa e de repente sumiu no caminho. Às vezes a gente percebe até filmagem de ponto comercial que pega a criança indo embora, né? E de repente a criança nunca chega em casa. Uhum. Então, é muito grande, o número é um número muito alto. Eu estou de cabeça aqui com o número dos Estados Unidos, que eu estava vendo no site do FBI, que eu estava acompanhando essa operação aí internacional. Nos Estados Unidos, no Brasil, eu não sei o número exato, eu sei que é um número muito alto, mas eu estou mais fresco na cabeça o número dos Estados Unidos. 800 mil crianças desaparecem por ano. É Nossa. quase 1 milhão de crianças. É muita coisa. E nunca é achado vestígio nenhum, ossada, nada. É um enigma, né? Muito grande. Por isso a Tem gente tem que ter muito cuidado muito peixe graúdo com envolvido, as né? Oi? Tem muito peixe graúdo envolvido nisso daí. Muito, 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 muito. Mas se essa operação tiver sucesso, muita coisa vai ser revelada, né, para nós. E aí a gente Amém. vai ter uma ideia do que acontece, de quem são, né, esses seres monstruosos. Mas é preciso tomar cuidado. Por isso que eu falo comprometimento. A gente precisa cuidar da nossa comunidade, a gente precisa cuidar das crianças da nossa comunidade. A gente às vezes está na porta de casa, vê as crianças brincando, tem que dar uma olhada, né? Tem que prestar atenção. Eu sei que o dia a dia de todo mundo é corrido, mas às vezes um olhar consegue evitar um mal muito grande. Verdade. Então é preciso. A criança, ela é indefesa, ela não sabe se virar, ela não vê maldade e ela precisa da gente, né? Dos adultos, para que ela tenha um pouco de proteção, para que ela fique livre, né, de qualquer mal. Uhum. Tem alguma pergunta aí? Ah, o pessoal tá antenado no negócio aí. Eu resumi algumas perguntas aí. Tem um pessoal que falou que não pode revitimizar e tal. É, Era mais assim, tem uma pergunta aí falando como denunciar, sabe, assim, na prática, assim, tem que fazer o quê? Receber, tô sabendo de alguma coisa, você falou do Disque 100, né? Mas assim, só dá uma lapidada assim, quando eu Disque 100 na comunidade, eu ligo para quem? Eu ligo para o conselho faz o quê? Você já deu uma explicada, mas só para enfatizar mesmo, porque a parte maior, eu acredito que quem está assistindo, isso daí é bom agora que a live ela não desaparece 24 horas depois, ela continua. Ela vai continuando aí, Aham. muita gente vai assistir depois, eu vou mandar, você pode mandar também, e as pessoas têm que saber certinho assim, como fazer. Por quê? Às vezes tem gente assistindo,
e já percebeu um caso desse, conhece alguém, então não quer errar. Olha, a denúncia, eu gosto muito do Disque 100, embora demore para a gente conseguir falar, né? Porque unificaram todas as violações de direitos humanos no Disque 100, então demora um pouquinho, você vai gastar uns 20 minutos aí, o anonimato está garantido. Conselho tutelar, procure saber o número do telefone do conselho tutelar da sua cidade. O conselho também preserva o anonimato, né? É uma regra. 190, Polícia Militar, também. Promotoria de Justiça, se tiver o telefone da Promotoria de Justiça da sua cidade. Para crimes da internet, se você está navegando na internet, viu alguma coisa, uma cena com criança, um material, alguma coisa, o site da Polícia Federal. Você acessa o site da Polícia Federal, copia e cola o endereço da página, lá no quadradinho, vai ter o quadradinho lá no site da Polícia Federal, na página de denúncia, e envia. Em poucas horas, eu já tive experiência com um site, em 24 horas o site saiu do ar. Que a Polícia Federal também atua bem e nossa Polícia Federal no Brasil é muito boa, né? Então, o que não pode é deixar para depois, é deixar passar. 1 minuto é muito importante na vida de uma criança. Pode ser fatal. 1 minuto que a gente deixar, vou ver mais uma vez, vou observar mais um pouco. Esse lapso, esse lapso de tempo pode ser fatal para uma criança. E não precisa, Então, como você falou, não precisa ter a confirmação, só a suspeita já basta. Porque existem os órgãos, existem os serviços para fazer com que essa denúncia se materialize. É verdade? Não, é mentira. Se é verdade, o que a gente tem que fazer? Aí é com os profissionais. O que importa é a sociedade tomar posse disso, que ela é obrigada a denunciar, porque a lei já diz que ela é obrigada. Eu protejo, você protege, nós nos protegemos. Então, é obrigação denunciar. Depois o serviço que toma conta. Tem que fazer, se precisar de colher mais algum dado, o anonimato tem que ser garantido, sim, vai lá e busca, eu estou sabendo disso, disso, disso. Tudo bem, mas a gente tem que ter essa coragem, como você bem enfatizou várias vezes, é difícil? É muito difícil. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados vendo a coisa acontecer, porque pensa bem, eu sei que o vizinho faz isso, eu não falo nada. Daqui uma semana essa criança morre. E aí? a gente tem já exemplos horríveis, né, nos noticiários, jornais, de TV, de crimes hediondos que às vezes poderia ter sido evitado com a denúncia de um vizinho. Verdade. Então a gente tem que prestar atenção, sim. É da nossa conta, sim. A lei nos exige isso. A Constituição Federal nos exige esse cuidado, essa proteção com a criança e adolescente. Se eu não quero me meter, é melhor eu mudar de país, porque aqui no Brasil a lei é essa. A lei exige de você, cidadão, que denuncie qualquer suspeita. Como você bem disse, a averiguação, a investigação vai ser feita pela polícia, né? Vai ser feita pelos órgãos competentes. Cabe a mim levar a notícia. Eu não tenho que ter certeza, eu não tenho que ser investigador, eu não tenho que montar tocaia, eu não tenho que filmar, eu não tenho que ter prova material, isso tudo é serviço da polícia. E a polícia, durante o inquérito, vai, né, reunir todas as provas necessárias. Eu também não tenho que ficar pensando, eu escuto muito de pessoas, né? Até em delegacia eu escuto isso, das pessoas que estão ali envolvidas em algum caso. Mas eu não tenho certeza, e depois eu prejudico a vida daquela pessoa. Olha, investigado, qualquer um
não pode ser por qualquer coisa. Eu posso ser, você pode ser. Não é proibido investigar. Uma denúncia não quer dizer uma sentença de condenação, né? Ele vai ter todo um processo de investigação, um processo de ampla defesa, de contraditório. Então, não é porque eu estou denunciando que eu estou condenando uma pessoa. Eu estou levando algo para ser investigado, para ser melhor apurado. Eu não preciso ficar com essa preocupação de acabar com a vida da pessoa. Não. Eu tenho que pensar na criança. Se existe ali alguma possibilidade dessa criança estar sendo violada, eu tenho que levar conhecimento de uma autoridade. Essa é a minha obrigação legal. Pensar no adulto não é a minha obrigação legal. Verdade. Ele vai ter o advogado dele, ele vai ter a OAB, ele vai ter a defensoria, ele tem pessoas por ele. A lei me exige de mim que eu denuncie qualquer notícia de suspeita ou ameaça de violação. Isso que é importante deixar bem claro. Ninguém está sendo condenado só porque está sendo denunciado. Então, as pessoas confundem muito isso. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar um pouquinho é sobre a prevenção. Peraí, a live vai fechar. Agora eu vou fazer o seguinte: tá faltando 1 minuto e pouco. Eu vou fechar ela e já vou entrar de novo para a gente continuar. Senão você acaba de falar e a live fecha sem terminou de falar. Tudo bem? Tá, joia? A gente fala um pouco de prevenção. Então é isso aí, pessoal. Quem está acompanhando a live, eu vou sair. É questão de 10, 15 segundinhos. Já estou voltando. Fica aí, compartilha e volta com a gente aí para a gente terminar o assunto aqui com tempo hábil. Porque senão a live cai. Tá bom? Então aguarda aí. Estou voltando. Obrigado por enquanto, Josanete. Já volto. Ok, ok.